Você está prestes a entrar no mundo das sombras, onde um único erro significa a morte. Esse é God Level Assassin, I'm the Shadow. Prepare-se para mergulhar em uma leitura sombria e eletrizante. Inscreva-se no seu mangá e venha comigo nessa jornada. Esta história começa em uma noite chuvosa em um campo de batalha. No topo da montanha de corpos estava Qin Feng, que, apesar de estar sob o efeito de envelhecimento acelerado 100 vezes, ainda conseguiu limpar as ruínas do deus antigo. Uma mulher segurando uma adaga elogiou Qin Feng por ser impressionante e decidiu levar o artefato divino chamado Olho do Julgamento. Qin Feng, ferido e à beira da morte, perguntou à sua irmã, Qin Xiaoyu, por que ela estava traindo-o. Friamente, Qin Xiaoyu deixou claro que Qin Feng não era nada mais do que uma criança adotada que seus pais acolheram. Ela não o considerava seu irmão, já que não compartilhavam o mesmo sangue. Um homem loiro chamado Song Fei apareceu e mencionou que Qin Feng tinha se mostrado útil. Descansando a mão no ombro dela e segurando o artefato divino, ele sorriu e agradeceu a Qin Feng, pois sem ele, Qin Xiaoyu e ele nunca teriam obtido o artefato divino. Para drenar completamente a expectativa de vida de Qin Feng de uma só vez, ele trabalhou arduamente para obter a lâmina roubadora de almas que agora estava cravada em seu corpo. Ele perguntou se Qin Feng gostou do presente de despedida. Qin Feng havia criado Qin Xiaoyu após a morte de seus pais, apoiando-a na escola. E mesmo depois que o jogo desceu ao mundo, ele arriscou sua vida inúmeras vezes por ela. Mas agora, ao ver que ela o traiu, percebeu que a julgou erroneamente. Qin Xiaoyu deixou claro que, após a morte de seus pais, Qin Feng continuou se intrometendo em sua vida, dando-lhe ordens e a controlando. Antes, quando Song Fei e ela precisavam de sua proteção, ele ainda era de alguma utilidade, mas agora que tinham o artefato divino, o único valor que ele tinha para eles foi perdido. Song Fei avançou contra Qin Feng para acabar com sua vida, prometendo que cuidaria bem de Qin Xiaoyu. Quando a morte se aproximava, Qin Feng prometeu que não os deixaria escapar impunes. Antes que ele pudesse terminar a frase, Song Fei tirou sua vida. Em 2025, o jogo abandonado pelos deuses desceu onde a única moeda era o tempo de vida. Morrer causava perda de tempo de vida, enquanto matar monstros concedia tempo de vida. Os jogadores podiam gastar tempo de vida para trazer suas habilidades do jogo para o mundo real. Os fortes podiam esmagar tanques com as próprias mãos, cortar aviões com uma espada e até resistir a explosões nucleares com seus próprios corpos. A partir daquele momento, o mundo mudou drasticamente e o caos se espalhou. Ele lutou para sobreviver com sua irmã, enfrentando inúmeras dificuldades, mal conseguindo entrar no top 100 das potências globais. Após superar perigos intermináveis e escapar da morte por pouco e inúmeras vezes, ele finalmente conseguiu conquistar as ruínas do Deus Antigo e obter o artefato divino chamado Olho do Julgamento. Finalmente, ele tinha as qualificações para chegar ao topo, mas quem teria pensado que o preço de seu sucesso seria a traição por sua única família? Todos os seus esforços na vida não foram mais do que uma interferência, e todas as suas lutas apenas abriram caminho para o sucesso de outro. Se pudesse viver novamente, jurou lutar apenas por si mesmo. Mas então algo aconteceu e Qin Feng abriu os olhos. Surpreendentemente, ele estava em seu quarto. Ele rapidamente se levantou e percebeu que este era o mundo real. Estava confuso, pois se lembrava de ter morrido, mas assim que ligou seu telefone, viu que era o ano de 2025. Ao olhar pela janela, ele viu a bela cidade, percebendo que tinha renascido 9 anos atrás, no dia em que o jogo divino Forsaken desceu à Terra. No dia seguinte, sua irmã, Qin Xiaoyu, abriu a porta com um chute, e ao ver que Qin Feng estava em casa tomando café, ela ficou brava e perguntou por que ele não estava atendendo suas ligações. Ela chutou a lixeira. Qin Feng lembrou-se de que no dia em que o Forsaken Game desceu, ele e Qin Xiaoyu tiveram uma grande briga por causa de Song Fei. Na parede estavam os pôsteres de Song Fei. Antes do jogo descer, Song Fei era um ídolo underground algo famoso, e Qin Xiaoyu era sua fã obcecada. Song Fei parecia glamouroso na superfície, mas na realidade ele era um completo canalha que enganou muitos de seus fãs para tirar seu dinheiro e se aproveitar de seus corpos. E para evitar que Qin Xiaoyu fosse enganada, Qin Feng sempre a proibia de se associar com aquele cara. Mas no final, nosso garoto foi acusado de controlar a vida dela. Apontando para Qin Feng com o dedo, Xiaoyu perguntou se ele estava surdo, dizendo que era culpa dele que Song Fei tinha perdido o primeiro lugar este mês, ameaçando-o que, se Qin Feng não lhe desse dinheiro para ajudar Song Fei a subir no ranking, ela ficaria zangada. Nesse momento, com uma expressão fria, Qin Feng deu-lhe um forte tapa no rosto, fazendo-a cair no chão. Suas bochechas incharam e sangue começou a escorrer de seu nariz e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não podia acreditar que Qin Feng a tinha batido. Com um olhar penetrante, Qin Feng deixou claro que não tinha nem o desejo nem o tempo para discutir com ela, avisando que se ela continuasse a latir, ele iria quebrar sua boca. Ele jogou o cartão de crédito sobre a cabeça dela e disse que esse era o dinheiro que seus pais tinham deixado. E não importava quão difícil a situação tivesse sido todos esses anos, ele nunca tocou um único centavo.
Por causa dos seus pais, ele decidiu não se rebaixar ao nível dela, mas deixou uma coisa clara. A partir de hoje, ele não tinha uma irmã como ela. Xiaoyu começou a chorar e não pôde deixar de ficar com raiva. Em sua vida passada, para proteger Xiaoyu, Qinfeng perdeu muitas oportunidades, muitos tesouros secretos e masmorras que exigiam exploração arriscada, as quais ele desistiu. Ele tirou alguns comprimidos para dormir e, com água, os engoliu. Estava curioso e, sem esse fardo, iria longe. Desta vez, decidiu usar seu entendimento do jogo de sua vida passada para se adiantar a todos, e a partir de agora, Qin Xiaoyu estava por conta própria. E, quanto a Song Fei, nosso garoto decidiu tomar a cabeça dele pessoalmente. Qinfeng adormeceu e apareceu no salão de escolha. Ele sentia falta deste lugar desde a primeira vez que veio aqui. Ele estava tão nervoso que levou várias horas para completar sua escolha de carreira e sair, mas desta vez ele precisava ser mais rápido. Em sua vida passada, escolheu o guerreiro para proteger Qin Xiaoyu. A classe guerreiro não era fraca, mas já não era a escolha certa. Agora, sem o fardo de Qin Xiaoyu, ele seria capaz de limpar sozinho muito mais rápido. Mobilidade e reação eram as coisas mais importantes. Então, sem hesitar por um segundo, Qin Feng escolheu a classe assassino. Mas então algo inesperado aconteceu, e o sistema informou que o artefato divino, Olho do Julgamento, foi vinculado com sucesso. O Olho do Julgamento foi ativado. Tinha uma autoridade passiva. Ao entrar no jogo abandonado, Qinfeng iria automaticamente obter a profissão e o talento de mais alta classificação. Nosso garoto ficou chocado ao ver que o Olho do Julgamento tinha se vinculado a ele após seu renascimento, percebendo como funcionava. Desde que o artefato reconheceu seu dono, e mesmo que fosse roubado, seria inútil, acreditando que talvez essa fosse a razão pela qual ele renasceu. Nesse momento, Shadow começou a entrar em seu corpo, então seu corpo começou a mudar, e seu cabelo ficou branco, tornando-se uma sombra. A aparência de Qinfeng havia mudado. Sombra era a profissão secreta de nível mais alto para assassinos. Era completamente diferente da profissão de guerreiro que ele escolheu em sua vida passada. Só obter essa profissão já lhe dava um poder enorme. Os olhos de Qinfeng se arregalaram de surpresa ao lembrar que cada profissão tinha uma chance muito pequena de desbloquear sua profissão oculta de nível superior, e a autoridade do julgamento, na verdade, tornava essa probabilidade uma certeza. O sistema foi ativado, informando que a autoridade do julgamento era a autoridade primordial mais genuína e antiga do universo. Seu poder superava regras e ordem. Temporariamente, Qinfeng não podia ativar essa autoridade ativamente, pois ele não possuía divindade, mas seu efeito passivo estava ativo. Esta revelação deixou nosso garoto em choque. Em sua vida passada, não foi até o 7º ano após o jogo amaldiçoado ter descido que um jogador poderoso conseguiu deixar o reino abandonado por Deus e alcançar o reino da Ordem. Só então a humanidade soube da existência do poder da Ordem, mas, de fato, mesmo anos depois, ninguém obteve o poder da Ordem. Qinfeng nunca esperou alcançar isso. Agora, no início de sua jornada, ele já havia obtido a autoridade primordial que superava a Ordem e as regras. Desde que ele pudesse deixar o reino abandonado por Deus e alcançar o reino da Ordem para obter divindade, ele poderia ativar essa autoridade, agora tendo outro objetivo nesta vida. Agora que a seleção da profissão havia sido concluída, o sistema pediu para ele inserir seu apelido de jogo. Qinfeng hesitou por um momento, mas então escolheu Sombra, já que sua profissão havia surgido da sombra. Qinfeng foi teletransportado para o reino abandonado de Deus. Este era um território em ruínas, cheio de incontáveis monstros. Ele precisava ter cuidado, pois os monstros estavam prontos para despedaçá-lo e roubar sua vida. Uma pessoa poderia sair da cidade, matar monstros e ganhar esperança de vida negociável. Mas se morressem no jogo, perderiam metade da sua esperança de vida, tanto negociável quanto não negociável. Qinfeng estava na Shell Town, uma zona segura. Aqui não havia monstros e os jogadores não podiam atacar uns aos outros, e a velocidade de perda de vida era multiplicada por 1. Muitas pessoas foram arrastadas para o jogo. Algumas tinham tirado uma soneca depois de comer e outras adormeceram após um longo dia de trabalho, apenas para acabar neste lugar. A atenção de todos estava fixa em Qinfeng. Ninguém sabia qual era a profissão dele, nem porque parecia tão diferente da deles. Ao ver a adaga, alguns perceberam que ele era um assassino. Em breve, figuras poderosas de vários países iam aparecer uma após a outra, reconfigurando a ordem deste mundo. Se Qinfeng quisesse se antecipar a eles, então ele não poderia esperar, pois a prática não espera por ninguém. Neste momento, 3 homens e um arqueiro foram teleportados de volta para a cidade. Veja, se durante a caça de monstros os jogadores morressem, eles retornariam para a cidade. Os jogadores estavam furiosos e em pânico, já que os monstros selvagens eram muito fortes. Com uma mordida, o monstro tirou toda a vida deles. Eles estavam lutando contra um rastejador fraco de nível 1, mas mesmo assim, conseguiram tirar apenas 1/3 da saúde deles juntos. E agora que tinham morrido, sua longevidade caiu para a metade. Perguntaram à arqueira: Lizzie, o que fazer agora?
Qin Feng começou a observá-la e lembrou-se de que arqueiros começavam com arcos curtos, percebendo que ela também era uma classe oculta. Lizzie percebeu que Qin Feng também era uma classe oculta. Com um sorriso gentil, ela perguntou se você queria se juntar a eles. Os monstros lá fora eram realmente fortes, e eles não podiam enfrentá-los sozinhos. O time dela já tinha sido aniquilado uma vez, então eles tinham experiência. Qin Feng recusou e continuou seu caminho. Os companheiros de Lizzie zombaram dele ao verem que ele estava fingindo ser um profissional. Os 5 juntos não conseguiram derrotar o monstro, então não havia como ele conseguir sozinho. De acordo com eles, Qin Feng estava procurando a morte. Usando o sistema, Lizzie viu que o apelido de Qin Feng era Shadow. Enquanto nosso garoto caminhava em direção à saída da cidade, Lizzie decidiu segui-lo para ver se poderiam descobrir quais habilidades ele tinha. Ela não pôde deixar de sorrir, já que talvez pudessem obter novas informações sobre os monstros e ver como Qin Feng morreria. Se você curtiu essa imersão nas sombras, já deixa o like e se inscreve aqui no seu mangá. A história está só começando e os próximos capítulos vão te surpreender ainda mais. Te vejo no próximo episódio semana que vem.